Você tem dúvidas sobre pensão alimentícia? Quem deve ou não pagar a pensão? Quais os direitos e deveres daquele que paga e daquele que recebe? Um pai desempregado, ele deverá ou não pagar a pensão alimentícia? Vamos esclarecer as principais dúvidas sobre esse tema, incluindo uma informação adicional no final do vídeo sobre a pensão alimentícia e o 13º. Fica nesse vídeo comigo até o final para entender tudo. Mas afinal, o que é a pensão alimentícia? Como o nome diz erroneamente, a pensão alimentícia não é somente para os alimentos da criança e do adolescente. A pensão alimentícia deve cobrir também os gastos com educação, saúde, internet, lazer, tudo que diz respeito a uma vida digna e boa para a criança e o adolescente. Mas afinal, quem tem direito à pensão alimentícia? Para aqueles menores de 18 anos, a pensão alimentícia é obrigatória. Mas para aqueles que já têm mais de 18 anos, é necessário considerar a dependência financeira e econômica ou também aqueles que estão estudando, por exemplo, cursando a faculdade. Mas como é calculada a pensão alimentícia? O valor da pensão ele vai ser definido após uma análise do juiz. Porém, existem alguns critérios em que ele costuma se basear, como, por exemplo, a capacidade econômica do pagador e a necessidade da criança e do adolescente, que é a necessidade daquele que recebe a pensão. Não existe um valor fixo, mas geralmente ele é determinado entre 20% e 30% do salário líquido. Tá, mas e o pai desempregado? Ele deve ou não pagar a pensão alimentícia? Se a pensão alimentícia já tiver sido fixada, o pai precisa continuar pagando a pensão, mas o juiz vai considerar a capacidade financeira e econômica do pagador. E também, se o pai estiver desempregado no momento da fixação da pensão, o juiz também levará em consideração essa questão. Mas ainda assim, ele vai definir um valor mínimo para garantir o suporte necessário para aquele que precisa receber a pensão alimentícia. Agora, quais as consequências para a inadimplência da pensão alimentícia, ou seja, aquele que não está pagando a pensão? Nesse caso, a gente precisa ter bastante atenção, porque a única dívida que vai fazer você ser preso é a pensão alimentícia. Nenhuma outra dívida aqui no Brasil te leva a ser preso. Por que existe esse tipo de medida que pode ser considerada até um pouco mais extrema? Esse tipo de punição tem como objetivo fazer com que a pensão seja paga. É uma forma de pressionar o inadimplente a pagar a pensão. E detalhe, mesmo que durante o período em que ele esteja preso, a pensão vai continuar correndo. E ao sair da cadeia, ele ainda vai precisar pagar pelo período em que está inadimplente. E no caso de guarda compartilhada, eu preciso ou não pagar a pensão? Sim, mesmo com a guarda compartilhada, o responsável que não detém a moradia fixa da criança deverá pagar o valor da pensão. Agora, como eu faço para receber a pensão alimentícia? Você precisa reunir alguns documentos, como por exemplo a certidão de nascimento, onde consta o genitor da criança, o pai da criança. Ele precisa estar registrado pelo pai da criança para ter direito a receber a pensão. Fora isso, é necessário que você junte, por exemplo, as despesas fixas da criança, a renda. E uma das informações mais importantes, é preciso saber o endereço daquele que precisará pagar a pensão, daquele que vai ser intimado. E em seguida, você deve procurar um advogado especializado em direito da família ou a Defensoria Pública. E o beneficiário da pensão alimentícia, ele tem direito ou não a receber o 13º? E a resposta é sim, ele tem direito, pois o valor da pensão é calculado sobre o valor anual recebido pelo responsável que a paga. Lembre-se, a pensão alimentícia é muito mais que uma obrigação legal, é um compromisso e um dever com aquele que você ama. Se ficou alguma dúvida, nós vamos deixar aqui na descrição nosso contato. Encaminhe esse vídeo também para quem precisa saber dessas informações.